Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre interfaces, né? E como elas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de programas Java. Basicamente a gente vai apresentar aí motivação para o uso de interface, falarmos um pouco sobre subtipagem sem o uso de herança, né? No sentido de termos aí o emprego de interfaces para garantir esse tipo de relação de subtipo e o conceito de supertipo múltiplo, né? Você ter a possibilidade de uma interface, né? De simular uma herança múltipla. Aí. Então, como motivação, vamos supor que para o nosso sisteminha bancário, a gente queira fazer um sistema de auditoria, né? Então, você tem um programinha que é chamado de auditor de banco, né? E esse auditor, ele vai receber, tem um método aí que se chama auditar, e ele vai receber um banco, né? Um objeto da classe banco, no caso aqui, banco array, né? E aí ele vai fazer uma operação para verificar se o total, né, o número total do saldo daquele banco dividido pelo número de contas passa de 500, né? Então isso é um critério simples, apenas para ilustrativo, né? Então a gente diz que o banco está aprovado nessa auditoria ou não aprovado em função dessa relação do saldo e o número de contas. Perceba que se a gente for usar o banco, fazer um auditor para auditar as contas de um banco Vector, a gente vai ter que reimplementar esse auditor, né? Para que o método auditar espere, né? Que seja passado uma instância de um objeto banco Vector. Porém, você pode observar que o comportamento do método, né, auditar, ela é semelhante, né, idêntico ao comportamento do método auditar do auditor anterior. O que muda de fato é apenas a assinatura do método, onde na primeira implementação a gente espera um objeto, né, da classe banco, array, e aqui a gente está esperando, né, um objeto banco vector. Tudo isso nos leva a um problema de duplicação desnecessária de código. A gente poderia ter apenas um único auditor que ele seria capaz de auditar todos os bancos possíveis. Mas como fazer isso, né? Como fazer isso? Então, para que isso seja possível, é preciso que haja um contrato, né? Algum contrato que garanta que todos os bancos, né? Todas as classes bancos, sigam um conjunto de métodos, né? Possuam uma quantidade específica de métodos e tipos de métodos específicos que sejam necessários para fazer a auditoria. No nosso caso aqui, a gente precisa de ter um método que defina, né, o saldo total do banco e o número de contas. Mas também todas aquelas operações, né, se eu quiser extrapolar a auditoria, eu preciso ter todas aquelas operações que me permitam cadastrar contas, procurar uma conta, fazer uma operação de crédito, uma operação de débito, uma transferência e assim sucessivamente. Então, o que se tem é que a gente precisa definir uma interface que define esse contrato aí e é uma especificação, um acordo, né, de métodos que deverão ser implementados por essas classes. No próximo exemplo, a gente vê como é que seria um auditor de banco genérico, né? Ele, no final das contas, não receberia lá no método auditar um tipo de banco específico, mas uma interface que eu estou chamando e-banco. E nessa interface estavam definidos esses métodos necessários para performar a auditoria, de fato. Então, a gente está propondo aqui, né, que a interface para qualquer banco deveria possuir as seguintes assinaturas de método, né? Todos aqueles métodos responsáveis pelas transações, as operações financeiras, né, no banco, mas também aqueles dois primeiros métodos ali que estão na linha 2 e na linha 3, que são necessários para fazer a auditoria. Então, perceba que uma assinatura, né, a interface na linguagem Java,
ela apenas descreve assinaturas, né, de métodos que deverão ser implementados por classes que devem seguir esse contrato. Então, nós temos ali, né, que a interface e-banco estabelece esse contrato para as outras classes. As interfaces, né, elas são vistas como um caso especial das classes abstratas. Por que é uma forma especial? Porque todos os métodos, né, de uma interface eles são abstratos, por assim dizer. Né? Não são abstratos na acepção da palavra, mas eles não possuem implementação. Né? Eles só possuem apenas uma descrição da assinatura de métodos. Esses métodos, eles são, no final das contas, obrigatórios para que os subtipos, né, ou as classes que implementem essas interfaces devam assumir esses contratos e prover as implementações. Interfaces não possuem construtores, pelo mesmo motivo das classes abstratas. Né? No caso, eles não possuem construtores. As classes abstratas possuem construtores, mas não podem ser instanciadas. As interfaces nem sequer construtores possuem. Para que eu possa implementar uma interface, usamos o comando implement. Então, eu tenho aqui, como o exemplo mostra, eu tenho uma classe C que implementa N interfaces. Né? Então, aqui é uma forma que o Java descobriu para que você possa implementar o que nós chamamos subtipagem múltipla. Aqui não é bem uma herança, né? Mas eu posso dizer que uma classe implementa várias interfaces. Então, essa classe, no final das contas, ela é subtipo de todas as interfaces, uma vez que uma interface pode ser entendida como a descrição de um tipo, ok? Então, aqui, essa classe ela possui N supertipos. A classe C possui N supertipos. E provê implementação para todos os comportamentos descritos em cada uma das interfaces que ela implementa. Né? Então, existe esse comando que é o comando implements. Por exemplo, a gente poderia ter agora que o banco array implements e banco. E todas aquelas assinaturas de método ele provém implementação. Então, nós poderíamos ter essas duas implementações aí para você, como exemplo aí no slide. E já aí, nós poderíamos ter um programa de auditoria, né, que ele instancia os bancos e usando o auditor genérico, né, ele pode passar tanto um banco array como um banco vector para ser auditado, porque, né, o auditor banco genérico ele espera, né, que seja passado um objeto que implementa a interface e banco, né, e ambos dada aquela alteração que a gente mostrou no slide anterior, eles implementam essa interface. Então, as interfaces, elas funcionam, né, ajudam no conceito de reusabilidade. Então, facilita essa questão que nós mostramos logo no início do exemplo, né, reduz a quantidade de código, né, porque ele permite essa definição de um tipo genérico, que ainda não tem a necessidade de apresentar as implementações, delegando essas implementações às classes que irão implementá-las. O tipo genérico pode agrupar objetos de várias classes definidas de maneira independente, sem compartilhar código via herança. Né? Então, você tem a possibilidade de classes que implementam essas interfaces gerarem objetos, né, independentes que não compartilham esse código, mas que não compartilham código via herança, mas obviamente eles atendem ao requisito de subtipagem ali por as classes que geram que geram esses objetos, né, seguirem a definição ou implementarem a interface pré-estabelecida. Então, o que nós temos aqui é que uma classe, né, ela pode estender apenas uma outra classe, mas ela pode implementar N interfaces. Então, aqui a gente pode conseguir ter essas construções aqui, onde você tem uma classe que herda de outra classe, porém implementa várias outras interfaces. Então, aqui, a classe B ela vai possuir subtipos, que serão a classe A e todas
os contratos estabelecidos pelas interfaces I1 até IN. A própria interface ela pode herdar de múltiplas interfaces. Olha só que interessante. Então, aqui eu tenho herança múltipla. Porém, essa herança é apenas de assinatura de métodos, né? Então, não existe a herança múltipla de comportamento, né? Porque as interfaces não possuem comportamento. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que temos que ter em mente quando usar, né? O que usar e quando usar. Quando eu devo usar uma classe abstrata, por exemplo, se eu tiver um conjunto de implementações que devem ser compartilhadas, por exemplo, a gente teve aquela ideia de ter a conta abstrata, né? Que ela agrupa um conjunto de métodos e atributos que são compartilhados por toda a hierarquia. Então, eu opto por fazer uma classe abstrata, né? Uma vez que eu sei que apenas existe um método ali que vai fazer a diferença, né? Que é o método debitar, e aí eu deixo apenas aquele método abstrato ali. Uma interface, quando eu quero, eu devo escolher uma interface, olhando para essa perspectiva, ela agrupa objetos com implementações diferentes. Então, as interfaces, elas, no limite, funcionam como aquele ponto de variação, né, do método abstrato. Então, quando eu defino uma interface, é porque eu não quero dizer como deve ser feito, mas que precisa ser feito. E a forma como pode ser feito pode variar, né? Pode ser implementado por objetos, por classes e instâncias, né, de maneira diferente. Quando eu penso na classe abstrata, eu defino novas classes através de herança, simples de código. Porém, quando eu olho para as interfaces, eu posso definir novas interfaces através de herança múltipla, né? Então, quando eu preciso dessas assinaturas quebradas separadamente e agrupadas em uma interface mais genérica, eu posso utilizar herança múltipla. Então, eu uso interface. No caso de classe abstrata, eu não consigo fazer isso, porque aqui está tratando de classe. Então, não existe herança múltipla para classe, apenas para interface. Né? Obviamente, como tem essa relação de herança, só uma pode ser supertipo da outra. Né? Já na história da interface, né, uma classe pode implementar várias interfaces. Portanto, ela pode ter como subtipo, né, o supertipo, né, ela pode ser subtipo de várias interfaces diferentes. Né? Se a gente pensar, né, então, nas classes banco vector e banco array, né, descrita dessa forma, nós poderíamos também trabalhar para construir o que nós chamamos, né, usar o conceito de interface, perceba como esses dois bancos eles são muito parecidos. Né? Então a gente poderia trabalhar com o conceito de um banco independente. No final das contas, o que está diferenciando aqui um banco do outro é apenas a estrutura de dados, né, utilizada para armazenar as suas contas. Né? Então, por que não extrairmos essa estrutura de dados e criarmos essa independência dos bancos, né, da estrutura de dados? Então, a ideia é que a gente possa criar um banco independente, né, que implementa aí o banco, a interface banco, e na realidade, ao invés de ter um array ou um vector, ele tenha uma interface aí chamada e-repositório contas, que eu posso agora, né, definir um contrato de métodos ali e posso fazer a implementação dessa interface de repositório usando qualquer estrutura de dados que eu opte, quer seja um array, quer seja um vector, quer seja uma lista encadeada, enfim, eu posso escolher várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, para o repositório, né, o iRepositório conta, eu poderia ter o método inserir, remover, procurar, listar, pegar o tamanho, ou seja, a quantidade de contas que tem naquele repositório, e aí eu posso ter várias implementações, né, dessa interface. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de contas, né, um set de contas, um list de conta, um array conta, um vector conta, que implementa essa interface. E aí, obviamente, quando eu instanciar um banco independente, eu simplesmente atribuo com qual tipo de
de repositório, né, implementação de repositório, que eu vou precisar fazer naquele momento. Sendo assim, a gente chega ao final dessa conversa sobre interfaces, né, e deixamos disponível para vocês uma prática de programação, né, que já encontra-se disponível no Replit para que seja feita. Então, por hoje é só e até a próxima.